Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Palavra Aberta Piauí pela TV Assembleia, contando com a sua companhia, que pode também ter a sua participação pelo telefone 31 33 33 19 ou 31 33 33 21, ou ainda enviando mensagem de texto ou WhatsApp para 9803 5050. É claro que tudo isso com o prefixo 86, que é de nosso estado, Piauí. A gente sabe também que é bem assistido no estado do Maranhão. A gente vai começar esta edição do Palavra Aberta recebendo aqui o deputado estadual Merlong Solano. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Tereza. Professor universitário, ex-secretário estadual das cidades, vai dizer para a gente dessa atividade dupla, desse reinício do seu trabalho em 2014 aqui na Assembleia, voltando a ocupar a cadeira de deputado estadual piauiense, para a qual foi eleita. Deputado, qual a sua expectativa 2014? Estou com uma grande expectativa, Tereza. Na verdade, minha experiência maior é de professor, em primeiro lugar, em segundo lugar, de gestor público. Porque desde 2003 eu integrei a equipe do então governador Wellington Dias como secretário de Planejamento, secretário de Governo e depois presidente da GESPISA. Me afastei lá em março de 2010 para ir para a candidatura para deputado, tive a felicidade de ser eleito, mas logo fui um dos escolhidos para representar o PT junto ao governo Wilson Martins. E aí passei aqui só 2 semanas em fevereiro, né, conhecendo um pouco da Assembleia, e fui ser secretário das cidades. De modo que a minha expectativa é grande no sentido de ver esse outro lado da vida pública, porque o político tanto pode exercer a sua missão no executivo quanto no legislativo. São funções distintas, mas complementares, e todas as duas precisam de legitimidade pública. O secretário propriamente tem uma legitimidade dependente do gestor. Quem é eleito é o governador ou o prefeito, ou a presidente. Ele vai ser chamado para um cargo de auxiliar de confiança, né? O parlamentar tem essa diferença, ele próprio foi eleito para um mandato. E eu espero poder exercitar esta experiência de maneira criativa aqui, convivendo com os demais colegas da casa, ficando sempre aberto ao diálogo com os diversos segmentos da sociedade, para poder participar da discussão dos destinos do nosso Piauí. Como é que foi essa experiência como gestor, auxiliando o governador Wellington Dias na Secretaria de Planejamento e de Governo inicialmente? Como é que era algo que o senhor esperava fazer? Inicialmente eu fiquei surpreso, né? Eu saí direto da sala de aula e da coordenação do curso de História na Universidade Federal do Piauí para a Secretaria do Planejamento, embora eu seja também economista, não é isso? O que eu gostei muito daquela experiência, porque aprendi a olhar o Piauí de uma maneira mais completa, não só como um estudioso, mas como alguém que, estando num cargo de assessoramento direto do governador na área do planejamento, tem a obrigação de procurar conhecer o Estado mais de perto, viajando, olhando as questões, conversando com as pessoas. E daquela experiência ali, para mim, foi muito positivo, por exemplo, aquele projeto, todo aquele processo de seminários regionais de desenvolvimento, que resultou na proposta de regionalização do Estado. Aquilo foi feito na minha época como secretário de Planejamento. Nós organizamos o Estado em 11 territórios, isso foi transformado em lei, e os chamados territórios de desenvolvimento que hoje marcam o Estado do Piauí foram fruto da minha gestão como secretário de Planejamento. E na Secretaria de Governo, aquela convivência direta com... Eram mais articulações administrativas? Interlocutor do próprio governador? Interlocutor direto do governador. O secretário de governo tem uma responsabilidade muito particular, porque, digamos assim, ele não é gestor de nada propriamente. A Secretaria de Governo não executa obras, não executa serviços. Gesta a relação das Mas demais as relações né? do governador com a sociedade e com as demais secretarias precisa de uma relação de confiança muito forte entre o governador e o secretário de governo, que é quem, em última análise, lê todos os documentos que o governador assina. Óbvio que um governador de estado não tem como ele ler tudo que assina. Ele dá uma olhada, há uma relação forte de confiança com a sua procuradoria e com a secretaria de governo. Então ali eu vi o tamanho que é a responsabilidade de exercer um cargo de secretário e o tamanho da responsabilidade de um cargo de governador do estado. Eu me lembro de uma vez que em plena sexta-feira, às 11 da noite, a gente estava no Karnak, e eu digo: governador,
Se a gente chegar lá na rua dizendo que sexta-feira estamos no Karnak trabalhando, o povo vai dizer que nós estamos mentindo. O expediente vai até essa hora da noite. Era desse jeito. Deputado, a gestão da GESPISA, até hoje muito conflituosa, essa gestão compartilhada de um recurso que é da União, no caso a água, com a gestão compartilhada Estado, prefeituras, até hoje se encontra muita dificuldade. Ela é rentável em determinados municípios, como a capital, mas é muito onerosa no interior do Estado, onde tem que ser levado aonde economicamente não justificaria, mas o cunho social de um serviço fundamental, essencial para a vida humana. Como é que foi para o senhor passar pela GESPISA? O senhor já sabia que não era algo fácil? Não era não, porque como secretário de Planejamento eu acompanhava um pouco da situação da GESPISA, como dos demais órgãos. E depois, no secretário de governo, continuei acompanhando as audiências do governador com os gestores desses órgãos. Ali, Tereza, eu vi o quanto é urgente a urgência de certas atribuições do gestor público, porque na GESPISA trabalha com água e com esgoto, saúde, questões que não podem esperar. Quando falta água, ninguém quer saber de conversa, as pessoas querem uma solução. Nem quem é o culpado, o que foi que quebrou. Quando uma estação de tratamento de esgoto deixa de funcionar e passa a comprometer a saúde de quem está por perto e a comprometer o meio ambiente, as pessoas também não querem saber de conversa, querem solução. De modo que eu ali aprendi a exigir mais de mim mesmo. Você tem que chegar cedo e sair tarde. Tem que exercitar uma enorme capacidade de diálogo. Felizmente, nos 3 anos que eu passei à frente da GESPISA, eu exercitei bastante o diálogo com os servidores e com a sociedade. Eu fui pessoalmente em quase 70% das cidades do Piauí conversar com o pessoal da GESPISA em cada cidade. Tem cidade que só tem um funcionário e eu fui lá e me sentei com ele durante 1 hora ou 2 para procurar saber como é que estava a situação do sistema. É uma empresa complexa, como você mesma disse, viável em várias cidades, do ponto de vista muito financeiro, onerosa noutras, porque a sua estrutura de custo é muito pesada, ela foi montada de maneira descuidada no passado, a sua estrutura de custo. Ou quando a realidade seria outra. Ela gasta demais com o pessoal, mas o Piauí precisa de uma companhia estadual de saneamento básico. O Piauí precisa de uma companhia estadual de saneamento básico. Se nós estamos atrasados em relação ao esgotamento sanitário, em relação à água nós estamos bem, pegando os indicadores gerais. Em relação ao esgoto estamos atrasados. Em boa parte se deve ao fato de que a GESPISA funciona de maneira bastante ineficaz. Mas a solução não é acabar com a GESPISA, é resolver seus problemas e fazer com que o Estado tenha nela uma agência de promoção do saneamento básico, utilizando as fartas possibilidade de recursos federais que estão postas nesse momento. Deputado, como secretário das cidades, né? Uma secretaria nova, um ministério novo, né? Então, assim, repensar essa mobilidade urbana de Teresina e essa infraestrutura de transporte também do Estado. O senhor acredita que cumpriu a sua missão durante esse tempo na Secretaria de Cidades, saiu no momento certo, saiu no momento que para o senhor, em termos de planejamento 2014, era o momento ideal? Como é que o senhor vê isso já agora estando de fora? Pois é, eu acho que saí no momento certo. Eu já estava próximo mesmo, no máximo eu teria que sair até o final de março, não é isso? Para poder retomar a minha função no parlamento e viabilizar a minha reapresentação à sociedade como candidato à reeleição a deputado estadual. É uma secretaria, Tereza, que, digamos assim, ainda não completou a sua estruturação no estado do Piauí. É uma das secretarias mais novas. No Brasil, o Ministério das Cidades é um dos ministérios mais importantes. Boa parte dos investimentos do governo federal, sobretudo investimentos que têm impacto social e de saúde significativo, como habitação, saneamento básico, além da mobilidade urbana, passam pelo Ministério das Cidades. Alguns estados do Brasil já estruturaram melhor suas secretarias das cidades. Aqui no Piauí a gente criou, ainda na época do governo Wellington Dias, depois ela foi extinta, foi recriada, mas o seu quadro de pessoal até hoje não foi implantado. Até hoje não foi implantado. De toda sorte, ali eu pude apoiar naquilo que me foi solicitado pelo governador Wilson Martins, fazendo obras diversas, como calçamento, praças, pontes, estradas vicinais, cemitérios em diversas cidades do Piauí. E eu destaco a Ponte do Mucambinho, com uma obra que a Secretaria das Cidades, que o governador entregou a partir da Secretaria das Cidades, ainda no seu primeiro ano de gestão, né, em 2011, no final de 2011, que está ajudando muito a mobilidade urbana na zona norte da cidade. Destaco também o trabalho com resíduos sólidos. Nós fizemos um diagnóstico completo da situação do lixo no estado do Piauí, um plano de regionalização da gestão de resíduos sólidos.
entregamos o resultado ao Ministério do Meio Ambiente e às prefeituras. Agora mesmo estão lançando, Pronto, é verdade. A omissão, a prefeitura agora já não quer mais responsabilidade sobre o lixo hospitalar, o resíduo sólido da construção civil. É algo que não tem uma destinação definida. E a lei é clara, Tereza, a lei 12.305, uma lei muito moderna, nós vamos precisar nos esforçar bastante para nos ajustarmos a ela. As prefeituras são responsáveis pelo lixo doméstico e lixo urbano, é o lixo da limpeza pública. Os geradores, os grandes geradores de lixo são eles próprios responsáveis pelo gerenciamento do seu lixo. Os hospitais são responsáveis por gerenciar o seu lixo, as construtoras por gerenciar o seu lixo, as indústrias, o grande comércio, cabendo à prefeitura se preparar para fiscalizar. Cada ente desse tem que fazer o seu plano de gerenciamento, apresentar à prefeitura e a outros órgãos para, de vez em quando, serem submetidos à fiscalização, de modo a demonstrar se estão cumprindo ou não o gerenciamento adequado de acordo com a lei. Deputado, E a própria sociedade, Tereza, também é responsável por fazer a sua coleta no local correto. E agora a sua expectativa de atuação como legislador estadual? Muito grande. Muito grande a minha expectativa como eu já disse antes, não tive praticamente experiência como parlamentar, agora que eu espero poder continuar fortalecendo esse time político, que é o time que joga o jogo da continuidade do crescimento com estabilidade econômica e distribuição de renda. Espero poder dialogar com a sociedade e fazer da educação, do meio ambiente e do desenvolvimento econômico 3 eixos centrais do meu mandato. Quero agradecer a sua presença e desejar sucesso. A gente vai estar acompanhando intensamente o seu trabalho. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o deputado Marlon Solano, onde a gente vai saber exatamente o planejamento dele individual enquanto deputado estadual para a apresentação de projetos de leis aqui na Assembleia. A gente volta em instantes. Tem coisas que é muito melhor saber o quanto antes. Se é menino ou menina. Se o seu cabelo vai ficar na moda ou inventar a moda. Se vai valer a pena abrir um negócio. Então, com a AIDS também é assim. Quanto mais cedo você souber, melhor. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Quem tem o vírus e descobre a tempo de se cuidar, pode viver com mais qualidade e proteger a pessoa com quem se relaciona. Para viver melhor é preciso saber. Apoio TV Assembleia. Atenção eleitores dos municípios de Teresina, Parnaíba, Luiz Correia, José de Freitas, Cajueiro da Praia, Oeiras, Ilha Grande e Nazária. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está finalizando o recadastramento biométrico. O prazo termina em março. Não deixe para a última hora. O recadastramento biométrico é obrigatório. Garanta logo seu direito ao voto nas eleições de 2014. Quem não fizer o recadastramento terá o título cancelado e poderá perder os benefícios previdenciários e sociais. Compareça ao cartório eleitoral ou ao posto de atendimento mais próximo. Não esqueça de levar o original e cópia do título de eleitor, comprovante de endereço e documento de identificação com foto. Nos dias úteis, o atendimento é feito de 8 às 18 horas e aos sábados de 8 às 12 horas. Para mais informações, acesse tre-pi.jus.br. Apoio TV Assembleia. Dirceu Andrade apresenta Stand-Up Genérico, uma coletânea de seus melhores shows, dias 18 e 19 de janeiro às 20 horas, no Teatro da Assembleia. Obrigada a você que está acompanhando a programação da TV Assembleia nesta edição do Palavra Aberta. A gente está conversando com o deputado estadual Marlon Solano, que em 2014 sai da Secretaria de Cidade, está de volta aqui à Assembleia Legislativa, onde vai exercer nesse ano legitimamente o seu mandato. Deputado, a expectativa para o exercício desse mandato é uma expectativa eminentemente de acompanhar a legislação vigente, de poder interferir em alterações, ou o senhor tem projetos específicos para serem apresentados? Quando você está no parlamento, de um lado você tem a convivência com o governo, de outro o relacionamento com a sociedade.
No que respeita à relação com o governo, eu espero ter uma relação crítica no sentido de oposição gratuita. É uma relação de um deputado que tem autonomia, tanto que pediu para se afastar num certo momento, antes da data definida, que tem um mandato popular e, portanto, a responsabilidade de acompanhar o que está acontecendo no Estado. Ter participado da gestão do governo até então, né? E agora estar aqui fiscalizando literalmente essa gestão de governo. Vai ter algum momento conflituoso ou o senhor não vai se sentir à vontade para isso? Não, porque eu não vou fazer oposição gratuita, não vou ser um crítico ácido, não vou fazer denúncia vazia. Acho que é uma irresponsabilidade se ficar fazendo denúncia vazia. A minha atitude vai ser sempre em diálogo com a bancada do governo, procurar aperfeiçoar certas matérias que sejam enviadas para a casa, no sentido de adequá-las ao melhor interesse do Estado. Então, não tem essa história de ficar também, nem de ficar dizendo amém por um lado, nem de outro lado ficar dizendo não, fazendo birra, porque não está mais no governo. Eu acho que seria ridículo para quem foi secretário até há pouco tempo, a partir do dia seguinte, começar a dizer, não, esse governo não vale nada. Isso aí seria uma depor contra eu próprio, né? Só como é que você passou 3 anos no governo e sai um dia no outro começa a dizer que não vale nada? Eu não vou fazer isso. Eu vou olhar cada matéria de uma por uma, apreciá-la, discutir com a sociedade quando for o caso e, em função disso, adotar meus posicionamentos. No que respeita à relação com a sociedade, é isto. O diálogo é uma marca que todo parlamentar do PT procura ter, de estar aberto a dialogar com os segmentos organizados da sociedade e até com os segmentos desorganizados. Aí a internet está aí como um novo canal de comunicação, trazendo para a cena política muitos atores desorganizados, às vezes até... É um microfone aberto, pois que não é, sabe de onde vem a aberto voz. Gigantesco, né? Então, estarei sempre aberto para discutir questões de interesse da sociedade através dessas vias. Eu, por exemplo, quero propor um aprofundamento do debate em torno da escola de tempo integral. Eu sou professor e sou apaixonado pela proposta da escola de tempo integral. Um modelo implantado no Rio, né, em 82 pelo Leonel Brizola, criticado por muitos e hoje copiado no mundo inteiro, No né? mundo inteiro, pois é, Então, porque todos os estudos de desempenho acerca do aproveitamento escolar mostram que quanto mais tempo o aluno passa na escola, maior é o seu aproveitamento. Porque ele ali está ao lado ele tem a convivência com os colegas, a oportunidade de ter atividades extra-classe, não ficar só dentro da classe, não é? A oportunidade de ter reforço e de ter um acompanhamento integral. É claro que é uma escola mais cara, por isso eu compreendo que a escola de tempo integral não vai chegar de uma vez nas cerca de 800 ou 900 escolas que o Estado tem Em no todo Piauí, o Estado, né? no Piauí, só de ensino médio. Não vai chegar de uma vez em todas elas. Mas nós deixamos no nosso governo com 19, já está em cerca de 41. O governo federal está sinalizando de maneira muito forte no aumento de recursos, inclusive destinando boa parte dos recursos do pré-sal para a educação. Eu acredito que nós viveremos aí na próxima década, a década de valorização da educação pública e do magistério. Deputado, como é que o senhor observa o cenário no Brasil e no Piauí 2014? Um ano eleitoral, um ano de Copa, um ano em que as atenções estão voltadas, eu não digo nem para o nacionalismo, mas para a brasilidade, né? E que as eleições podem estar vindo num contexto muito conturbado de pouca atenção, né? Como é que o senhor vê essa composição do novo Congresso Nacional, da Assembleia aqui no estado do Piauí, do governo do estado? Qual a sua expectativa? Eu sou otimista, Tereza, sou muito otimista. Eu acredito que aqui no Piauí, por exemplo, tem gente achando que porque se definiu um grupo muito forte a partir da iniciativa legítima do governador Wilson Martins, que a eleição está definida, as pessoas estão se precipitando. Eu acredito que ainda vai haver muitas mudanças no processo no Piauí, algumas no processo brasileiro, e acredito principalmente que, independente das definições dos partidos, no sentido de saber com quem vão se aliar, quem vai ser o candidato a governador, a senador, etc., a vice-governador, a população, na hora que for dar o seu voto em outubro próximo, vai se perguntar o seguinte: quem está mais próximo desse projeto de governo, dessa maneira de governar que está melhorando a minha vida?
que fez eu ganhar uma casa, que fez eu ter condições de mobiliar minha casa, que fez eu ter emprego, não só, mas meu filho também, emprego com mais facilidade. Olha, Tereza, não é brincadeira, num ano de crise, como foi o ano de 2013, não foi um ano bom, mesmo assim a economia brasileira gerou mais de 1.200.000 empregos. Quer dizer, praticamente pela primeira vez na nossa história, nós estamos combinando crescimento econômico com estabilidade. A inflação continua dentro da meta, apesar da zoada que certos segmentos da grande mídia fazem, cada vez que alguma coisa sai do lugar. Mas há 11 anos que ela não sai da meta, variando entre 2,5% e 6,5%, ali em torno de 4,5%, certo? Combinando isso, crescimento econômico com estabilidade, com distribuição de renda, que é o fator principal. Você acha que a comunidade brasileira já discerne sobre o modelo de gestão? Ela consegue Já entender? discerne, as pessoas conseguem perceber o que está melhorando a sua vida. Veja só, em 2003, um jovem que quisesse fazer um curso profissionalizante tinha que vir para Teresina ou ir em Floriano. Era só onde tinha a Escola Técnica Federal no Piauí, que agora não se chama Escola Técnica, é a IFP. Um jovem lá de Parnaíba precisava vir para Teresina, um jovem de Corrente precisava vir para Floriano ou para Teresina. Hoje são 17, Tereza, espalhadas em todas as cidades polos do Piauí. O de Parnaíba fica lá mesmo, o de Piripiri fica lá mesmo, o de Pedro II fica lá, família, né? o de São Raimundo Nonato fica lá, e as cidades vizinhas também são beneficiadas nesse processo. E a universidade? E a universidade? A quantidade de vagas que foram criadas na universidade, seja pública ou particular, mas com aporte de recursos do Estado, através do FIES, através do ProUni. Hoje, por exemplo, a Universidade Federal do Piauí, onde eu sou egresso, né, não só como formado, mas como professor, está espalhada com muitos cursos em Parnaíba, Floriano, Picos, Bom Jesus. Bom Jesus tem mais de 50 professores doutores, professor doutor. Quando eu fiz o curso de História na Universidade Federal aqui, Tereza, eu só tinha um professor mestre. Na minha grade inteira, os outros todos que deram aula para mim eram apenas graduados. Hoje em Bom Jesus tem mais de 50 doutores dando aula lá para a meninada, para meninadas. Gente daqui de Teresina, gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, porque a universidade pública se expandiu e se interiorizou. Então, o cidadão que tinha que se aposentar e vir para Teresina, lá de Pedro II, hoje faz lá o seu processo lá mesmo, da Previdência. O de União do mesmo jeito. Então as pessoas olham para esse tipo de coisa. Quem anda nas estradas do Piauí e lembra como é que estavam as estradas em 2003, que a gente não podia ir mais para Parnaíba por Campo Maior, que a gente levava 9 horas de viagem para chegar em Picos. Você acha que a população já entende? E hoje a gente viaja de Luiz Correia a Cristalândia, no extremo sul, sem ter nenhum buraco. E politicamente, deputado, você acha que pode surgir alguma novidade dentro do que está posto hoje no cenário político para esse período de convenção, abril e outubro? De abril a junho, esse período? No plano nacional, o que a gente pode ter novidade é saber se a Marina vai ser candidata a vice ou não vai, do PSB, né, do Eduardo Campos. No plano local, é saber se essa estratégia que o governador definiu vai se materializar. E também, do nosso lado, quem será o candidato a vice do nosso pré-candidato a governador Wellington Dias. E a partir de agora, do meu ponto de vista, o importante para mim é conversar com a sociedade. Prestar menos atenção no que está acontecendo do outro lado e mais no diálogo entre aqueles que estão no nosso campo e com a sociedade, preparar um bom projeto de governo. Chegou a hora do Piauí marchar com mais força para o desenvolvimento econômico, porque apenas as políticas de distribuição de renda do governo federal, que nos favoreceram até hoje, não poderão garantir que a economia do Piauí continue crescendo de maneira acelerada, como vem crescendo. Agora chegou a hora de preparar com mais força alguns investimentos em infraestrutura e algumas políticas de atração de grandes empresas para o Piauí. E agora falando especificamente, eu disse que eu observar mais o seu lado, ou seja, o lado do Partido dos Trabalhadores. Nesse momento se desenha uma união com o PP e com o PTB. Algumas siglas que, tipo assim, PCdoB, historicamente, né, esteve sempre ao lado do que antes a gente chamava de partido de esquerda, sempre ao lado do PT. Nesse momento vai estar separado. Como é que o senhor tem observado esse comportamento do PCdoB, que esperava-se que estivesse ao lado do PT? O que eu posso lhe dizer é que muitas mudanças ainda acontecerão até o dia 5 e depois do dia 5 até o final de junho.
De modo que é precipitado avaliar agora se um determinado partido estará conosco ou não a partir de 1º de julho. Eu prefiro não opinar sobre isso. E essa nova composição da Assembleia com os deputados eleitos, né, ou seja, os titulares que estão em secretarias e que vão chegar, estão retornando aqui até março. Você acha que aí fica uma composição mais forte do próprio PT aqui, né? Isso vai fazer diferença da atuação da bancada do PT? E do próprio legislativo, na medida em que os titulares retornam aos seus cargos, foram os eleitos, o legislativo, em certo sentido, ganha mais força. É legítimo que o suplente substitua o titular num determinado momento, quando ele se afasta para ser gestor público. Isso é normal em todas as democracias. Aliás, nas maiores democracias, são as parlamentaristas, os ministros são todos parlamentares, praticamente. Não é? E às vezes as pessoas questionam, como é que a pessoa foi eleita deputada e se afastou para ir para o executivo? Isso é da democracia. O exercício do executivo é um exercício administrativo, mas é político. A sociedade ao eleger um governador, ou um prefeito, ou uma presidente, elege um projeto. Às vezes e esse também projeto tem que ser executado por quem está de acordo com ele. O próprio gestor maior do executivo, ele já define assim, não, essas pessoas tiveram o aval da comunidade, né? Então, assim, tem respaldo. A legitimidade então, maior. Como eu disse, então é natural que o sistema democrático prevê isso, o suplente entra no lugar do titular. Mas na medida em que o titular volta, no meu modo de ver, o sistema parlamentarista ganha mais força, né? A Assembleia ganha mais força porque, de uma maneira ou de outra, o suplente termina sendo um pouco mais instável, né? Até por isso, porque a qualquer hora o titular pode voltar e ele deixar de ser deputado, né? Mas, então fica, digamos assim, fica um poder legislativo mais subordinado ao executivo quando ele está composto de mais suplentes. É assim que eu entendi? Há uma tendência. Para isso, né? Até porque um mecanismo claro de afastamento é o executivo chamar o parlamentar, né? Então, se o executivo chama um parlamentar para ser secretário, em geral, ele espera que o deputado que vai entrar para substituí-lo esteja afinado com as linhas gerais do governo. De 80 até 2003, eleição e início da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do Brasil, demorou aí 20 anos. É um tempo suficiente para o Partido dos Trabalhadores observar o erro dos poderes? Foi um tempo bom, esses 22 anos que nós passamos na oposição. Foi um tempo de aprendizado. Construindo na oposição, né? Os partidos realmente se constroem na situação. Hoje, olhando para trás, na época eu não reconhecia isso de jeito nenhum, mas olhando para trás, eu acho que foi bom para a sociedade e para o PT também, o Lula não ter ganho do Collor em 89. Acho que naquele tempo a gente ainda não tinha a maturidade necessária para governar um país com a complexidade que tem o Brasil. Porque não basta querer fazer o certo, é preciso saber fazer o certo, ter condições técnicas, financeiras e políticas e jurídicas de fazer o certo. Essa condição política ela é muito onerosa nos termos de acordos com quem um partido que está no poder vigente tem que se aliar para conseguir impor o seu modelo de gestão? Muitas vezes há uma redução do ritmo das mudanças que você gostaria de implementar. Mas Tereza, não tem como ser diferente, porque as coisas podem até ser aceleradas num sistema ditatorial, porque não tem que conversar com ninguém, porque não tem nem que obedecer a lei você faz na hora, de acordo com o interesse do momento. Por isso, a frase mundial de que todo líder de esquerda é um tanto quanto ditador, né? Às vezes, mas o PT não tem esse viés. Você vê que o Lula tinha... Na América do Sul a gente tem observado isso. O Lula tinha todo o respaldo popular para ter brigado por um terceiro mandato. E tinha gente no parlamento propondo uma mudança na Constituição. Lula não embarcou nisso a hora nenhuma. Quem mudou a Constituição para se favorecer e ter mais um mandato, quem foi? Fernando Henrique Cardoso. Porque quando ele foi eleito presidente... Não existia a reeleição, isso, né? Não existia reeleição. Quando ele foi eleito presidente na primeira vez, em 94, não tinha reeleição. E a maior obra do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso foi mudar a Constituição para poder se reeleger. Ele, se fosse um democrata puro, como é o Lula, ele tinha mudado a Constituição, mas não para se favorecer, para vigorar a partir do próximo presidente. Mas ele mudou a Constituição. Então, teve um comportamento parecido com o do pessoal aí, de esquerda que você está falando, com o Chávez, que fez tudo para ficar muito tempo na presidência da Venezuela, né? O Fernando Henrique nem é de esquerda e fez isso.
Vê como as coisas são complicadas, né? Mas esse alinhar nacional do PT com segmentos que eram tidos no Brasil como extrema-direita, no caso o Sarney, foi necessário? Pois é. Como é que você vê isso hoje como do PT, né? Nasce no PT, o PT nasce na oposição, cresce inclusive na oposição, porque 20 anos é muito tempo, né? Como é que você vê isso hoje? Pois é, eu vejo isso, que a democracia exige, você quer fazer as mudanças, o melhor sistema para fazer as mudanças é o democrático, porque na ditadura as mudanças acontecem, mas você não sabe a quem elas vão beneficiar. No caso do Brasil, nós temos uma experiência passada negativa, porque o Brasil cresceu muito na época da ditadura, mas cresceu concentrando renda. Era a época de fazer o bolo crescer para depois dividir. Milagre econômico, milagre econômico, né? mas nunca chegava o dia de dividir esse bolo, não é isso? E essa experiência foi ruim. Na democracia, a gente muda, mas muda mais lentamente. Por quê? Porque você vai fazer uma composição de interesses de grupos, de segmentos da sociedade, e às vezes há certas contradições entre esses interesses. Então, de modo que um quer chegar até 10, mas o outro não, quer que fique no 2. Aí você faz um acordo para chegar pelo menos no 4. No sentido daquele rumo que você está. Um avanço. Às vezes aquela história, dá um gradativo. passo atrás, para depois dar mais 2 na frente. A democracia impõe esse rito. Muitos dos modelos de benefício social do Brasil, né, foram implantados com Ruth Cardoso e Fernando Henrique Cardoso e seguiram no modelo do PT, que se dizia muito diferente. O que a gente pode ver de benefício para a comunidade deve ser continuado independente de quem esteja no poder, assim que o senhor vê? Vejo sim, isso é uma das coisas boas que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. Você vê que o Fernando Henrique teve a coragem de passar a honradez de passar a faixa para o Lula. Coisa que não faz parte do cotidiano brasileiro, né? O João Figueiredo saiu pelo fundo para não passar a bandeira para o Sarney, que assumiu no lugar do Tancredo, não é isso? Hoje não. As coisas que estão dando certo, a gente continua. Uma das coisas boas do governo do Fernando Henrique Cardoso foi a lei de responsabilidade fiscal, nós demos inteira continuidade a ela, e eu espero que eles, quando vierem a nos suceder, porque nenhum poder é permanente na democracia, tenham essa mesma capacidade de dar continuidade àquilo que é correto que a gente tem feito. Quero agradecer a sua presença, deputado. Desejar muito trabalho na Assembleia, a gente vai estar acompanhando esse trabalho aqui. Obrigado a você, boa tarde. No próximo bloco do Palavra Aberta, você vai acompanhar a entrevista do presidente da Fundação CEPRO, ex-secretário de Administração do Estado, Magno Pires. Você pode participar pelo telefone 31 33 33 19 ou 31 33 33 21 ou ainda enviando mensagem de texto para 9803 5050. A gente volta já.